Cristo do perdão. Por isso também pode salvar perpetuamente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Na Catedral de Sevilha, à esquerda da entrada, há uma imagem chamada o Cristo do Perdão, com o rosto triste, uma coroa de espinhos e algumas velas acesas diante dele. É triste pensar que para muitíssimos fiéis da Igreja Católica Romana, este é o seu Cristo. Uma imagem que não vê, não ouve, não fala e não salva. O Cristo do Perdão. É preciso perguntar, que perdão? Pois o perdão é algo que o católico romano nunca obtém completamente, mas que procura durante toda a vida. Se o tivesse, não precisaria receber o sacramento da extrema unção quando morresse. Se o tivesse, não precisaria se confessar para que seus pecados fossem absolvidos. Se o tivesse, não precisaria repetir o ato penitencial em cada missa, implorando à Virgem, ao Arcanjo Miguel, aos apóstolos e aos santos que rogassem por ele, porque pecou muitas vezes e de muitas maneiras. Está claríssimo que o católico romano não entende nem conhece o perdão bíblico, muito menos o verdadeiro Cristo do perdão. O seu Cristo é alguém que não concede perdão completo, permanente e definitivo nesta vida. Então não é o verdadeiro Cristo da Bíblia. Em Hebreus 7:25, Jesus Cristo é o Salvador. Somente Ele. São Pedro sabia disso e o pregava, mas a igreja que afirma tê-lo como seu primeiro Papa não crê no que ele disse. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aqueles que são verdadeiramente apostólicos creem no que os apóstolos pregaram. E você crê nos santos apóstolos? Jesus Cristo disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Aqueles que são verdadeiramente cristãos creem no que Cristo disse. É assim com você? Não há salvação na Igreja Católica Romana, nem em seus sacramentos, nem na Virgem, nem nos demais santos. Não digo isso de maneira depreciativa a respeito dos santos, pois os verdadeiros santos também criam e creem que Jesus Cristo, nosso Salvador, é o único Salvador que existe. Mas, caro leitor, se você não conhece esse tipo de perdão completo e de salvação eterna, ainda que diga que crê em Cristo, não o conheceu realmente, porque aqueles que o conhecem possuem esse perdão. Todos os pecados perdoados. Isso não lhe parece maravilhoso? Já não há necessidade de confessionário e missa, porque o perdão vem diretamente do Cristo do perdão. Se o seu Cristo não é assim, então lhe venderam uma coisa por outra. Muitos confiam em Maria Perro, mas ela não pode salvar ninguém. Maria disse que sua alma louvava a Deus, seu Salvador, pois ela também precisava de um Salvador. E esse único e poderoso Salvador é Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo. Embora a chamem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, esse próprio título é falso. É um exemplo de como despem um santo para vestir outro. Retiram do Senhor Jesus Cristo seus títulos e virtudes e os distribuem entre virgens e santos, como se não crescem que toda virtude e todo poder estão nele. Apelo à Bíblia, a palavra de Deus, porque ela jamais chama Maria dessa maneira. Pelo contrário, atribui a salvação perpétua e o socorro perpétuo a Jesus Cristo. Muitas pessoas confiam na igreja porque ela diz que somente nela há salvação. Confiam também nos sacramentos da igreja porque lhes foi ensinado que por meio dos sacramentos a graça de Deus aumenta em suas vidas e elas obtêm perdão. Por exemplo, no sacramento da confissão, o que se busca senão o perdão? Mas no catolicismo romano não existe um perdão completo e definitivo. A igreja não pode lhe conceder tal perdão porque não o conhece, porque não conhece o verdadeiro Cristo do perdão. Até quando ele salva? A palavra de Deus diz, Pius diz sem acrescentar suas próprias cláusulas e condições. Agora, seja honesto, você conhece essa salvação perpétua? Ou aquela que lhe ensinaram vem em prestações, em pedaços e porções, de confissão em confissão? Perdão pouco a pouco. Disseram-lhe que existem pecados mortais e veniais, que se você cometer um pecado mortal e morrer sem obter perdão, irá para o inferno. Convido você a considerar aquilo que não é minha opinião, mas a palavra de Deus. Todo pecado é mortal. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Aqueles que lhe disseram essas coisas sobre pecados mortais, etc., não conhecem ou não creem na palavra de Deus. Eles não entendem a gravidade de cada pecado, nem como Deus, o justo juiz, pode tratar a questão dos nossos pecados de modo a poder nos oferecer um perdão total, completo e permanente.
Mas assim é o verdadeiro Evangelho, uma mensagem de juízo e perdão. Jesus Cristo, como substituto, sofreu na cruz o juízo de Deus pelos nossos pecados, por todos eles. Recebemos dele perdão completo quando, arrependidos, cremos nele como aquele que pagou por nós, que nos perdoa e nos dá nova vida. E a salvação de Deus não dura somente até você pecar gravemente, como alguns dizem, é para sempre. Pode também salvar perpetuamente, diz Hebreus 7:25. Você conhece o verdadeiro Cristo do perdão ou continua acreditando em um Cristo guardado por uma igreja que jamais lhe dará um perdão completo? Quem ele salva? Oxalá todos fossem salvos. Deus ama a todos e deseja a salvação, aquilo que Deus em amor lhes providenciou. Deus não esconde a resposta à nossa pergunta. Ele declara quem são aqueles que são salvos, e você, caro leitor, pode ser um deles se prestar atenção ao que Deus diz. Ele não salva aqueles que fazem o bem, nem os sinceros, nem aqueles que amam, nem aqueles que são fiéis à igreja. Veja o texto sagrado. Pode também salvar perpetuamente os que por ele se aproximam de Deus. A salvação, o perdão, não dependem de nossos méritos, mas dos méritos de Cristo. A igreja ensina você a tornar-se mais agradável a Deus, obtendo graça por meio dos sacramentos, para que no final Deus o salve. Mas a Bíblia diz, mas aquele que não pratica obras, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Essa verdade do Evangelho é libertadora. Milhares de pessoas que aceitaram o que Deus diz aqui foram libertadas da escravidão a um sistema de liturgias e ladainhas, de sacramentos e sacrifícios oferecidos muitas vezes sem jamais remover um único pecado. Por meio de quem devemos nos aproximar de Deus? A igreja costuma dizer, a Jesus por Maria, mas a Bíblia, Neus 7:25, diz que Jesus Cristo salva os que por ele se aproximam de Deus. O próprio Jesus Cristo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando o Papa foi à Espanha há alguns anos, a Santiago de Compostela, os jovens católicos de Santiago alugaram alguns outdoors ao longo das estradas em toda a Espanha, com um texto bíblico, demonstrando assim, supostamente, sua piedade ou devoção. Mas o texto que escolheram não foi colocado por inteiro. Eles o cortaram pela metade, omitiram a metade. Era este texto de João 4:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Pararam ali, sem colocar o restante, porque naturalmente não podiam colocar a segunda parte, pois a verdade ali expressa exclui o próprio Papa. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. O Papa não é o sumo pontífice, a ponte máxima entre o céu e a terra ou entre Deus e os homens. Ele não conduz ninguém a Deus, pois o caminho para Deus não passa por ele, nem pela Igreja Católica Romana, nem por qualquer outra igreja, mas pelo Senhor Jesus Cristo. Os santos apóstolos de Nosso Senhor pregaram e ensinaram a Deus por Jesus sem outros intermediários. Nenhuma igreja nem conjunto de santos se interpõe, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Este é o verdadeiro Cristo do perdão. Você o conhece? Ele não está em nenhuma catedral, nem é representado por nenhuma imagem. Está vivo à direita do Pai, e ele salva perpetuamente todos aqueles que por meio dele se aproximam de Deus. Você tem procurado se aproximar de Deus por meio da igreja, por meio dos sacramentos, por meio de suas orações, obras, boas intenções, sinceridade, etc. Você se enganou e provavelmente lhe ensinaram errado. O Cristo do perdão, o verdadeiro, é o único caminho para Deus e não está sob a custódia da Igreja Católica Romana. Como ele pode salvar dessa maneira? Porque a salvação, o perdão e a redenção que ele obteve quando morreu por nós na cruz são eternos. Diz Hebreus 9:12. E se a redenção é eterna, então não vem em prestações, mas por inteiro. Depende dele, não de nós. Hebreus 7:25 diz que Cristo vive sempre para interceder. Ele cuida de todos aqueles que nele creram, e a garantia deles de perdão e de um lugar no céu é nada menos que a pessoa de Jesus Cristo, sentado à direita do Pai. Que segurança! Sua vida é indestrutível. Deus diz na nova aliança, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Por isso, a salvação é eterna, porque existe um perdão que é definitivo e completo, que resolve eternamente a questão dos pecados. Observe comigo como a Igreja Católica usa expressões como nova aliança, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, etc., mas ela não conhece o significado delas.
Não permite que o Cordeiro de Deus tire o pecado de uma vez por todas. Ao contrário, para ela, a questão do pecado é assunto de procedimentos intermináveis, porque não conhece o Cristo do perdão. Ela certamente usa muitas expressões bíblicas, mas não entende nem admite o sentido bíblico claro delas, e ainda diz que o magistério lhe pertence. E quando alguém chega a conhecer o verdadeiro Cristo do perdão, obtém nele redenção eterna e aprende que, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo-a. Percebe que já não precisa da Igreja Católica Romana, que ela realmente não tem nada a oferecer. Mas aqueles que são leais à Igreja são mantidos pelo catolicismo romano presos aos seus sacramentos e crendo em um Cristo que não perdoa. A Igreja não permite que os pecados e as iniquidades sejam esquecidos. Segundo seu conceito equivocado, é preciso tratar deles dia após dia, semana após semana, de confissão em confissão, de missa em missa, recitando o ato penitencial, lembrando-se dos pecados, buscando o favor, a misericórdia e a piedade de Deus, como aqueles que ainda não conheceram o verdadeiro Cristo do perdão. Que triste escravidão! Uma sucessão sem fim de liturgias e cerimônias repetidas que nunca concedem o perdão definitivo, não, nem mesmo depois da morte, porque ainda será necessário celebrar missas no aniversário da morte da pessoa. Caro leitor, não está na hora de você conhecer o verdadeiro Cristo e o verdadeiro perdão que ele oferece? Saia do sistema de escravidão. Vá até ele, ao Cristo do perdão. Ele derramou seu precioso sangue na cruz, pagando por suas culpas. Ele quer salvá-lo pessoalmente, para sempre. Vá até ele e vá a Deus por meio dele e de seus méritos. Ainda que o critiquem, obedeça ao chamado apostólico. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando o seu vitupério.